1 minuto. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h05 na Paraíba. Os destaques do programa desta quarta-feira. A campanha presidencial está nas ruas. Lula visita o MST e Bolsonaro passeia de moto e destaca a queda do preço da gasolina. O Ministério da Defesa estabelece diretrizes para o emprego das Forças Armadas durante as eleições. Suzane von Richthofen, lembra dela? Deixou a cadeia em São Paulo para a saidinha temporária. Depois do quiprocó com a jornalista Vera Magalhães, deputado estadual de São Paulo pode ter o mandato cassado. Operação contra a máfia italiana apreende carros, lanchas, armas e muito dinheiro em São Paulo. A política estadual, os destaques da política nacional, o cotidiano brasileiro também no Cidade em Revista, que já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas plataformas digitais variadas e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora.
O aplicativo Rádiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022 IBGE. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande, e o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440, 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Saudações, meus amigos, um abraço, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Vamos começar mais um Cidade em Revista, para que possamos refletir sobre os fatos mais importantes da atualidade, fazer uma análise sobre esses acontecimentos, pensar um pouco na Paraíba e no Brasil, na atualidade, imaginar
os cenários que se apresentam em relação às eleições, receber esses números das pesquisas e acreditar ou não, tudo depende de nós. Precisamos estar antenados com o que ocorre para evitar maiores problemas. Hoje, por volta de 1h da tarde, eu comecei a receber mensagens no celular, de grupos de WhatsApp, dando conta da morte de Bill do Violão. E aí, jornalismo manda que a gente, ao receber uma informação desse tipo, procure checar, procure confirmar, antes de divulgar. E foi exatamente o que eu fiz, acionando alguns amigos, alguns colegas de imprensa, para depois verificar que era um boato. Que Bill está doente, está. Que Bill está internado, é verdade. Mas não morreu, está em tratamento. E, segundo os médicos que foram ouvidos hoje no final da manhã por colegas de imprensa, está se recuperando. É um problema dermatológico, acho que é esse o termo correto. A velha e conhecida lá de atrás, arisipela. Já ouviram, não é? Faz muito tempo que Bill tem problemas nos pés, nas pernas, uma certa dificuldade de locomoção, passou a andar escorado num pau, numa bengala. E o problema foi se agravando, né? Porque ele não tem os devidos cuidados, mora sozinho. E acabou que alguns amigos levaram Bill para o hospital. Saulo Freire, Cacá do Forró, aquela turma que fica ali pelo Café Aurora, na Praça da Bandeira. Conseguiram falar com os médicos lá do Hospital de Clínicas, que muita gente boa na imprensa continua chamando Hospital das Clínicas, e não é. A imprensa tem a obrigação de saber. O cara passa na frente, tá lá a placa todo dia, escrito Hospital de Clínicas. Aí ele fala Hospital das Clínicas, que tem em São Paulo, que tem em outras capitais. Mas o daqui, o Hospital do Governo do Estado, que foi instalado na antiga Casa de Saúde Dr. Francisco Brasileiro, é Hospital de Clínicas. Está escrito bem grande. Eu lembro também do São Vicente de Paulo, que fica ali no Açude Velho. Tem um nome bem grande na frente. Aí tem gente na imprensa, tem autoridade da cidade que fala São Vicente de Paula. Paula mulher, e não é. É Paulo, o santo macho. São Vicente de Paulo. Está escrito lá. Sim, mas a história aqui refere-se a Bill do Violão. Então Bill está doente, internado, muito magro, debilitado, mas está tomando soro, está medicado, e a gente fica na torcida para que ele saia dessa. Quando se fala em Bill do Violão, vem logo à mente pessoas como o saudoso Juarez Amaral, que gostava muito dele, Marcos Soares, que está lá no Rio de Janeiro, também gosta muito do Bill, e outras tantas pessoas aqui na cidade que admiram a figura. Como tem outras também que não gostam, o que também ocorre comigo, com você aí e com todos nós. Nós agradamos a algumas pessoas e a outras não. Durante esse tempo, boa parte desse tempo todo em que durou o Jornal do Verdade, Juarez Amaral chamava Bill todos os domingos e todos os feriados para ir tomar café com a gente. Ora no Bananal, ora em outro lugar, mas Bill sempre vinha. Era um feriado, Bill aparecia. Domingo também. E no dia a dia de Juarez, lá pelo calçadão, Bill estava sempre junto a ele. Juarez foi um dos que organizaram a aposentadoria de Bill do Violão, juntamente com Luiz Fernandes de Andrade, Luiz da bijuteria, lá do mundo das bijuterias na rodoviária. Então Juarez, com Luiz e outros, organizaram a documentação toda de Bill, deram entrada, conseguiram pessoas amigas que puderam ajudar de um modo ou de outro, e acabaram aposentando Bill, Severino Silvino da Costa, esse é o nome dele, Severino Silvino da Costa. Ele diz que é primo do cangaceiro famoso Antônio Silvino. E Bill melhorou de vida através desses amigos, porque alugaram um apartamento para ele, mobiliaram, colocaram lá uma geladeira, uma cama boa, um ventilador, essas coisas básicas assim.
E Bill, que vivia de um lugar para outro, não tinha onde comer, não tinha onde dormir, de repente alguém recebia esse dinheiro dele, tinha o cartão e tinha a senha bancária, recebia e comprava as coisas para ele, enfim. E enquanto Juarez viveu, Bill estava sempre ao seu lado. Infelizmente Juarez se foi há um ano, Bill ficou por aí, perdeu aquele café que tinha aos domingos e feriados conosco, e sempre cantava no programa, ele às vezes levava o violão e tal. E tá aí, e eu na torcida para que o velho Bill, que tem 79 anos, 7.9, ainda possa viver mais alguns anos aqui entre nós, mas com saúde, né? Porque Bill vive sozinho, de repente, se piora a situação de saúde, você vai ter que colocar num asilo, num abrigo, num lugar desses aí. Não é o que ele gosta, nem é o que a gente deseja para ele, mas Bill do violão está vivo, debilitado. Os colegas Joãozito Silva e Josusmar Barbosa, lá da Caturité, me mandaram um vídeo dele hoje no hospital. Eu já enviei para o Marcos Soares, no Rio de Janeiro, de modo que quem acreditar na força da oração pode fazer aí suas preces, suas orações, no sentido de pedir pela saúde do velho Bill do violão. 6h17 na Paraíba. Essa história de matar gente, matar entre aspas aqui em Campina, isso é comum, viu? Eu já fui alvo também. Teve um dia que me mataram, espalharam a notícia que eu tinha morrido, e as pessoas que gostam de mim começaram aquele corre-corre para ver se era verdade. Não, aqueles boatos que surgem aqui no calçadão. E sabe que tem gente desocupada que vive só de observar a vida alheia e espalhar boato, não é assim? Toda grande cidade, toda média cidade, toda capital tem a sua chamada Boca Maldita, que é aquele lugar de encontro de algumas pessoas que passam ali em um determinado momento, porque é o seu caminho, é o seu trajeto. Elas passam, tomam um cafezinho e vão embora. Cumprimentam ali 2, 3 pessoas e tal. E tem os que ficam ali, não tem o que fazer mesmo, são pessoas aposentadas ou que não têm ocupação e ficam fofocando da vida alheia, falando sobre política, sobre futebol, não é assim? Aí aqui ali o inventa, fulano morreu, aí pronto, espalha tudo e causa preocupação em algumas pessoas. Já fizeram isso com muita gente aqui em Campina. Então, minha gente, meus amigos, minhas amigas, é aquilo que eu sempre prego aqui para vocês. A diferença entre fofoca e jornalismo está na checagem da informação. Às vezes a pessoa vai, mas não vai, né? Ali entre a vida e a morte mesmo, num estado grave, numa situação difícil, mas não morreu ainda. Alguns já espalham que faleceu. Aí o jornalista tem a obrigação de procurar checar. A pessoa pode até morrer naquele mesmo dia, horas depois, ou nos dias seguintes, mas naquele momento ainda não havia morrido. Então é assim que funciona. Não acredite em tudo que você receba aí no seu Zap, nos seus grupos de amigos, de Instagram, de Facebook. Desconfie de tudo. Procure checar, confirmar com alguém que tenha noção. Outra coisa, quando se relaciona à morte, principalmente quando se relaciona à morte, seja causada pelo que for, aí é que você tem que ter cautela mesmo. Deixe para anunciar a morte de alguém quando você tiver feito toda a checagem, toda a confirmação possível. Aí sim. Porque quantas barrigadas muita gente já deu na imprensa, órgãos de comunicação, inclusive importantes, porque um profissional acreditou em alguém que falou aquilo. E já aconteceu comigo também, de confiar numa determinada pessoa e de repente não ser aquilo, porque ela já recebeu de outra pessoa. E não diz isso para você. Quando passa naquela ânsia até de ajudar, dizendo como se fosse a maior verdade. Só que ela também foi enganada. Daí porque você tem que fazer a devida checagem. Uma vez a Rádio Borborema, de saudosa memória, aqui em Campina Grande, matou o Papa. Eu não sei se era João 23, acredito que era. Deu o Campinense Repórter dizendo que o Papa
tinha morrido e o Papa estava vivinho da Silva. Então, barrigada todo mundo dá, mas é preciso ter muito cuidado. Como hoje também, no início da tarde, eu recebi do meu amigo Wilson Siqueira, de outras pessoas, uma informação sobre o suicídio de uma moça aqui de Campina Grande. Aí o que é que você faz? Vamos checar. Chequei com uma pessoa, não sabia de nada, com outra. A terceira pessoa disse, realmente aconteceu. Não foi aqui em Campina, foi em João Pessoa, essa moça se matou e é fato. Aí você confirma, né? Porque foi uma fonte familiar que passou aquela informação, dando inclusive detalhes. Então é preciso ter muito cuidado. Ao mesmo tempo, minha gente, nesse início de bate-papo, eu quero dar satisfação aqui a alguns amigos ouvintes que têm mandado insistentes mensagens nesse período eleitoral. Vocês sabem que as mensagens populam, as mensagens aparecem aos montes. Hoje de manhã, para você ter uma ideia, entre 5 e 5 e meia da manhã, eu apaguei quase 3.000 fotografias e vídeos do meu celular. Todo dia, bem cedinho, eu faço isso. Não é brincadeira, simplesmente eu não paro de receber. E não adianta desligar o celular, porque eu vivo de informação. Então, chega aos montes, de grupos e de pessoas individualmente. Fotos, vídeos, fofocas, memes, tudo isso que você sabe. E eu vou fazendo a devida filtragem, e aquilo vai juntando, acumulando no celular. Tem que desafogar, senão o aparelho trava, para de funcionar. É muita coisa, muitas perguntas procedentes, muita coisa útil para mim, como pessoa que busca informar as outras, e muita coisa perdida, que não é verdade, e muita gente acreditou. E quando a pessoa passa determinada mensagem, filme ou foto para um jornalista, ela passa, entendo eu, com o objetivo de que o jornalista divulgue aquilo. E às vezes ela está extremamente bem intencionada, como eu disse no caso de uma morte de alguém. Mas ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa mal intencionada que quer fazer com que o jornalista divulgue uma informação falsa, uma notícia falsa, hoje uma fake news. Aí vem perguntas, vem ilações, vem insinuações, vem de tudo. Olha, tem vídeo que circulava na eleição presidencial de 2018, naquela que Bolsonaro enfrentou Haddad, né? Porque Lula foi tirado da jogada. Estão repetindo agora, reprisando. Aí joga, se você não for esperto, se você não tiver conhecimento do cenário, se você já não tiver visto aquele vídeo, vai pensar que é de agora, que é de hoje, que é coisa recente, e não é. Então é preciso ter muita cautela. Ao mesmo tempo, tem aquelas mensagens de pessoas que por inocência, por desconhecimento mesmo, e elas não têm obrigação de saber, elas acreditam numa informação falsa que foi propagada e perguntam ao jornalista, ao radialista, por que é que ele não está divulgando aquilo, e por que é que aquela pessoa não está presa, e por que está disputando a eleição, coisas assim. E eu transfiro para essas pessoas que mandam esse tipo de mensagem a mesma pergunta. Você aí que me escuta agora, gostaria que alguém dissesse que você fez uma coisa errada sem que você tenha feito? Eu lembro de quando todos nós que somos adultos hoje, um dia fomos crianças, né? Naquelas brincadeiras de crianças, irmãos, primos, vizinhos, colegas de classe, de escola. Você está ali, aí um faz uma coisa errada e muitas vezes bota a culpa no outro. Quem já não passou por uma situação dessa? E às vezes aquela criança, aquele coleguinha que é acusado, ele é castigado. Ou pela professora ou professor, pela direção da escola, ou pelos pais em casa, sem que tenha feito aquilo. Foi o outro que fez, mas botou a culpa no coleguinha. E o coleguinha às vezes sofre castigo, tem proibido o uso de alguma coisa que ele gosta, de um brinquedo, hoje por exemplo, de um celular, fica o fim de semana sem poder sair de casa, sendo castigado por uma coisa que não fez. Você imagina o trauma que isso causa numa criança. Vamos transferir agora para nós adultos. Alguém chega e diz assim, olha, Paulo Roberto passou ali e tinha duas moças conversando no ponto do ônibus, ele vinha e passou a mão na bunda da moça. Meu amigo, isso dá uma confusão hoje. Você imagine alguém dizer isso com você que está me escutando agora, sem que você tenha feito, você é homem.
Olha só, você vai ficar traumatizado, querendo se defender, fica a palavra daquela pessoa contra a sua. Se não tiver uma imagem para provar, muita gente que vai escutar aquilo vai acreditar que a informação é verdadeira. Você pode ser intimado para uma delegacia de polícia, a imprensa vai fazer cobertura, olha só o rolo. E aí, como é que a pessoa fica? Isso eu transfiro para o cenário da política. Quando tem uma disputa eleitoral como essa que nós estamos tendo agora no Brasil, de muito acirramento, né? De muita polarização, para usar um termo que é bastante usado agora, todos os lados usam notícias falsas em relação aos adversários. Uns usam mais e outros usam menos. Muita coisa que um diz do outro é verdadeira e muita coisa também é falsa. Só que o eleitor acredita em tudo. O eleitor que é doido por Lula, é petista, é esquerdista, tudo que Lula disser e os próximos a Lula disserem, essa pessoa vai acreditar e vai espalhar. Da mesma forma que quem é bolsonarista e não gosta de Lula nem dos petistas, tudo o que for dito e for aumentado em relação a Lula e aos petistas, muitos também vão espalhar e acreditar que aquilo é a mais cristalina das verdades. A nós da mídia, a nós da comunicação, a nós da imprensa, cabe também fazer o filtro, fazer a checagem. Então, na hora em que Lula diz alguma coisa sobre Bolsonaro e aquilo ganha repercussão nacional, eu particularmente o que é que faço? Vou checar para ver se aquilo é verdadeiro. Às vezes é, e às vezes não é. Na maioria das vezes não é. E aí, já espalharam, já botaram no guia eleitoral, já fizeram isso e aquilo, para causar prejuízo ao oponente, para causar prejuízo ao adversário. Se a gente trouxer isso aqui para o estado da Paraíba, viu, Antônio Alves da Silva, que me fez uma pergunta agora há pouco, aqui pelo Facebook, vale a mesma coisa, meu amigo. Você ser acusado de algo, qualquer pessoa pode lhe acusar. Uma acusação não significa sentença condenatória, precisamos entender isso. Nem tudo o que é dito sobre alguém é verdadeiro. Pode ser uma informação falsa. Fulano de tal roubou 1,5 bilhão. Eu vi isso aqui uma vez na Paraíba, durante um certo tempo. Olha, desviaram 1,5 bilhão de reais da saúde. Meu Deus, 1,5 bilhão de reais. Você imagina se alguém tivesse desviado 1 bilhão com B de bola, 1,5 bilhão de reais da saúde num estado como a Paraíba, não teria nem um hospital funcionando, nem um posto médico, nada. É impossível isso acontecer. Mas alguém escutou e acreditou e espalhou. Aí depois, quando você começa a filtrar, vai ver que a acusação foi de que durante um determinado período entrou para a saúde do Estado 1,5 bilhão de reais, em números redondos, e desse 1,5 bilhão teriam desviado 100 e alguns milhões. Já mudou completamente para menos de 10% do que foi dito lá no começo. Só que o que foi dito não foi confirmado, porque ninguém foi condenado. Tem gente que nem ouvida ainda foi. Mas quem é adversário dessas pessoas que foram acusadas já condenou. Já diz que aquilo é verdadeiro e que aquilo tem que ser pago e que ninguém pode mais se candidatar. E peraí, não é assim que funciona. Ser acusado de alguma coisa, qualquer um de nós pode ser. Agora, o Estado democrático de direito, que você também tem ouvido falar muito nessas eleições, o que é que ele determina, o que é que ele coloca à disposição? O contraditório. Existem as formas de procedimentos, ritos para se condenar alguém. Não é uma simples acusação. Isso acontecia, minha gente, na Idade Média, nos tempos do Império Romano, que alguém chegava lá e dizia, o eunuco ali olhou para a mulher do rei, arranca a cabeça, pô, na hora, sem direito à defesa, sem nada. Não é assim. Você é acusado, eu estou acusado, estou. Foi denunciado, fui. Virei réu, virei. Vou me defender. Prove que eu fiz isso. No Brasil, meu amigo Antônio Alves, o ônus da prova cabe a quem alega. Quem está dizendo que eu fiz alguma coisa é quem tem que provar que eu fiz.
Todo mundo é inocente até prova em contrário. É assim que funciona. Então não adianta você querer punir alguém de forma antecipada, porque quando se faz isso, ou se condena alguém fora das normas legais, ocorre o que aconteceu com Lula, nesses processos todos aí da Lava Jato. Tudo foi anulado. Por quê? Porque foi mal feito. Não foi feito como deveria ter sido feito. Não seguiram o rito processual. Não observaram o que dizem os códigos, as normas jurídicas, para que um processo tenha andamento e chegue ao seu final. Fizeram do jeito que deu na telha, do jeito que deu na cabeça, deu no que deu. Hoje, um colega da imprensa, inclusive, me perguntava, porque vocês sabem, ou souberam, ou se não sabiam, vão saber agora, que ontem, aqui no vizinho estado de Pernambuco, houve uma tentativa de roubo numa agência do Banco do Brasil, em Taquaritinga do Norte. E descobriu-se depois que esses ladrões são aqui de Campina Grande. Um deles, inclusive, morreu. Era conhecido como Pipoca. O apelido do rapaz era Pipoca. Pipoca estourou. Foi pro colo do capeta. E 3 foram presos. Anderson, Alif e Arthur. 3. Aí um colega de rádio que não tem obrigação de saber, porque não estudou direito, e tem, porque vive nessa seara policial, perguntou para mim: esses rapazes vão ser trazidos aqui para Campina Grande, os 3 que foram presos? Digo: meu amigo, eles cometeram um crime em Santa Cruz do Caparibe, em Pernambuco. Vão responder lá. Não é assim? Toda a vida não foi assim, desde que a gente se entendeu por gente e cresceu. Aí eu dava para ele exemplo. Presta atenção o que aconteceu com a Operação Lava Jato. Os caras cometiam um crime na Petrobras, lá no Rio de Janeiro, cometiam crimes em São Paulo, cometiam crimes em Brasília, inventaram de levar todo mundo para Curitiba para responder lá. Na época da Lava Jato, quando ela estava acontecendo, eu que não sou jurista, nem constitucionalista, eu sou apenas um radialista simples aqui do interior do Nordeste, com muito orgulho, eu questionava os colegas de manhã, lá no Jornal da Verdade. Olha, Lula vai ser ouvido amanhã, Palocci vai ser ouvido amanhã. Aí eu dizia: aonde, hein? Curitiba. Mas por que Curitiba? Se o crime foi cometido em São Paulo, no Rio, em Brasília. Não, porque é assim. Agora é assim. Mas onde é que está escrito que é assim? Não, resolveram centralizar tudo em Curitiba. Tá bom. Olha aí o que aconteceu depois. O Supremo disse tudo errado. Curitiba não era o foro competente para se julgar uns crimes que não foram cometidos lá. Isso ocorre quando há o desaforamento, por uma série de motivos, por uma série de questões, o que não foi o caso ali. Então, além da história de não ser o foro competente, fizeram tudo errado. Lembram da famosa frase que está hoje na boca de muitos professores dos cursos de Direito por esse Brasil afora? Acho que foi Deltan Dallagnol, né, o procurador, o ex-procurador, nem é mais procurador. Eu não tenho prova, eu tenho convicção. Olha, eu vou condenar alguém porque eu tenho convicção que aquela pessoa cometeu um crime sem ter prova nenhuma. Onde é que está escrito isso? Então, meu amigo Antônio Alves, que fez a pergunta em relação a pessoas aqui do estado da Paraíba, o que vale para mim, vale para você e vale para essas pessoas também. O sujeito ser acusado não significa que ele de fato cometeu aquele crime ou que ele já está condenado. Até está na boca de alguns e na opinião de outros. Agora, pelas leis brasileiras, não há condenação por antecipação. São 6h35 na Paraíba. Outra coisa, viu, que a gente precisa entender, minha gente. Não é difícil, não. Sobretudo os colegas de imprensa, de rádio. Ladrão é ladrão. É ladrão aqui na Paraíba, em Pernambuco, na China, nos Estados Unidos, na Noruega, na Itália, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo é ladrão. Roubou, pegou, que não é ser ladrão. Então, você observa uma ação dessas de ontem lá em Pernambuco.
Os caras tentam roubar o banco, os vigilantes reagiram, a polícia chega, há uma perseguição, troca de tiro entre as pessoas que tentaram roubar o banco e a polícia. No confronto, um deles morre, os outros são presos com armas. O carro que foi lá filmado na frente do banco em que eles estavam, tudo aí, os suspeitos foram. Suspeito sou eu, é você aí. Esses são ladrões. Ora, o armamento foi apreendido. Os grampos que eles jogam na rua para furar nas estradas os pneus das viaturas policiais de outros carros estão ali. As armas apreendidas, os celulares, tudo são ladrões. Tecnicamente você pode até dizer que eles não são ainda, como eu disse agora, Antônio, condenados, porque vão ser julgados. Agora, flagrante. Flagrante não é suspeito, flagrante é ladrão, é criminoso. Temos que entender a diferença. Quando há um crime, olha a diferença. Houve um crime, houve. Alguém viu? Não. A polícia passa a investigar. Não houve perseguição, ninguém sabe quem são os autores. Aí a polícia passa a investigar. Hoje em dia faz o quê? Requisita das residências, das casas comerciais, as imagens das câmaras de monitoramento. A partir daquelas imagens, a polícia vai tentar identificar as pessoas para prender e levá-las às barras dos tribunais, para o julgamento justo, como a lei determina. Então, nesse trabalho de investigação, ela pode prender alguns suspeitos, que depois comprova-se, não são os autores, aí essas pessoas são soltas. Eu estou sendo preso por quê? Não, você é suspeito de ter praticado o assalto. Não, mas não fui eu, sim, mas você é suspeito. Prove que você não estava lá. Onde é que você estava nesse dia, nessa hora? Prove. Tem prova? Celular, vem cá para a gente ver que trajeto você fez. Aí é a suspeição. Eu estou suspeitando que foi Araújo Neto que levou o papagaio lá da bica em João Pessoa. Suspeitando. Não estou dizendo que esse é suspeito. Agora, quando você pega o sujeito em flagrante, não é suspeito. É ladrão. Vocês estão entendendo a diferença? Hoje em dia, no jornalismo brasileiro, até isso o povo não sabe mais. Não sabe o que é suspeito, não sabe o que é bandido, não sabe o que é roubo, não sabe o que é furto, não sabe o que é assalto. Não sabe nada. É uma geração perdida, analfabeta, completamente analfabeta. Fazer aqui uma rodada de citações dos meus amigos e amigas ouvintes. Lídio Meira, Djalma Neres, Fefé Cavalcante, olha aqui, Napoleão Maracajá, ex-vereador. Quem mais? Marcelo Soares, que é primo do Marcos Soares, está aqui mandando o vídeo de Bill do violão. Giovanni Antônio, eita, Hora do Povo, com Giovanni Antônio e Avilar Junqueiro, lembra? Wilson Siqueira, Araújo Neto, Roberto Leal, Teixeira Soldado, Bombeiro Josenildo, Arlindo Nóbrega, meu amigo Arlindo está lá em São Paulo, escutando na Pauliceia. Marcelo, dá para acreditar? Pergunta ele aqui. Dá para acreditar numa justiça dessa? É complicado, meu amigo, muito complicado. Esse problema a que você se refere aqui, Marcelo, sabe por que ocorre? Porque a bela Constituição de 88, a chamada Carta Cidadã, é ela que manda fazer isso. É a forma de escolher esse pessoal que está errada. Mas botaram lá Ulisses Guimarães, Humberto Lucena, Bernardo Cabral, os constituintes lá de 88, que fizeram alguma coisa boa e fizeram com a devida vênia de vocês todos e deles próprios, e que fizeram muita merda nessa Constituição, botaram muita coisa ruim, muita coisa que prejudica o país está ali. Era uma festa danada quando escreviam aquele negócio lá. Uma trava, entenderam? Uma trava. Luciano, um abraço, Luciano, ex-Brisanete.
Quem mais aqui? Juscelino Salles, meu amigo Sargento Nogueira, João Alcântara, opa, tá nas Malvinas. Malvinas só tem ele me escutando. A Luiz 10 anos, um abraço, aqui mandando a pegadinha lá dos tempos de Pedro Chulé, Bill do Violão, lá no Bar de Genival. Quem mais? Nessa pegadinha aí, viu, a Luiz? Só quem não sabia era Bill. Pedro Chulé sabia, outras pessoas que estavam lá sabiam, o inocente ali era Bill. Dimas de Matinhas, hoje tem jogo do Flamengo, Paulo, é verdade, Flamengo contra o São Paulo. Antônio Clemente, boa noite. Meu amigo João Luiz Bombeiro, está de serviço lá no aeroporto João Suassuna. Paulo, por onde anda o amigo que fazia parte esportiva no final do seu programa na Rádio Cidade? Querequexé, Hildo Amaral. O João Luiz, coincidentemente, Hildo Amaral me ligou, hoje é quarta, me ligou na segunda-feira. Fazia um tempo já que a gente não se comunicava, porque Hildo tem 3 filhas mulheres, ele não tem filho homem. E as meninas casaram, uma mora aqui em Campina Grande, outra em Patos, e a terceira mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. E Hildo vendeu boa parte do patrimônio dele aqui, porque Hildo, um tempo, ele descobriu um problema cardíaco e fez uma cirurgia no coração e passou a ter restrições, não é? Quando você faz ponte safena, mamária, aquele negócio todo lá, você fica impedido de exercer determinadas atividades por recomendação médica. Tem que ter mais cuidado, a alimentação muda, repouso, não fazer esforço e tal. Aí eu disse, Paulo, eu vou vender parte do meu patrimônio e vou investir um pouco lá em Mossoró, em Patos, tudo bem. Aí fez isso. Aí ele foi morar com essa filha em Mossoró, mas deixou uma parte do patrimônio aqui, apartamento alugado, casa alugada. Aí ficava de Mossoró para Patos, depois vinha para cá, um tempo lá, 2 meses aqui, 2 meses ali, 3 meses para lá, mas sempre se comunicando. E depois Hildo Amaral desaparece. Eu ligava para o celular dele, não atendia. E o WhatsApp ele não usa. Ficou difícil o contato. Eis que segunda-feira que passou, anteontem, ele ligou. Aí disse, estou aqui em Campina, vim passar uns 3 meses aqui no meu apartamento. Aí batemos um papo pelo telefone, está bem de saúde, está tranquilo. E eu disse a ele, já vinha dizendo há alguns tempos, deixe esse negócio de futebol. Porque ele começou a viajar no carro dele, no carro próprio, com essas equipes esportivas por aí, lá no tempo da Rádio Cidade, ia para um lugar e ia para outro, chegando de noite, de madrugada, dirigindo, se expondo nas estradas, porque ele gosta de futebol e foi diretor do 13, né? Foi presidente do 13 também, e gosta do rádio. Aí, um tempo ele disse, vou parar com isso. Pare, não vá mais se meter com esse negócio não, correndo risco de acidente, entendeu? De ser xingado por torcedor e quem sabe até agredido, então ele deixou. Mas tá bem, viu, João? Ele está aqui em Campina. Eu até passei para Renato Cunha Lima, o número dele. Renato também está querendo conversar com Hildo Alves do Amaral Velho, Querequexé. Antônio Clemente, boa noite. Lindenberg também. Como vocês da imprensa estão observando esse conflito entre alguns políticos e jornalistas? A coisa é realmente como está sendo noticiada nas grandes redes. Lindenberg, você sabe que eu sou macaco velho nesse negócio. Olha, eu nasci ontem. Eu completei agora no mês de junho que passou, mês de São João, 48 anos de rádio. Se eu não tivesse aprendido um pouco do que é a imprensa nesses 48 anos, eu seria muito burro. Então, meu amigo, quando eu vejo determinadas coisas, eu sinto o que é que está acontecendo, eu percebo, porque eu já vi muitas jogadas dessas. Então, o que há na realidade, você se já foi militar, sabe, se não foi, também sabe, porque já ouviu falar. Não tem gente que é escalada para uma determinada missão. Isso ocorre muito na vida militar. O oficial, o sargento, de dia, chama, olha, fulano, soldado fulano e tal, eu estou lhe escalando para cumprir essa missão aqui. Aí dá a missão. E o cara vai e cumpre. É assim. E missão, seja ela qual for, você tem que cumprir. Se vire e vai cumprir. Então, tem gente na imprensa brasileira que recebeu determinadas missões. E esse povo vai cumprir a missão à risca, é do mesmo jeito de um militar que vai obedecer a um superior. E vai, muitas vezes, pode ser até uma missão suicida, vai. Se der certo, deu, tira o pé da lama, entendeu? E às vezes dá e às vezes não dá. Então tem muita gente
hoje na imprensa brasileira que foi escalada para fazer um determinado serviço, um determinado trabalho. Quer falando, quer escrevendo, quer provocando. Entenderam? E nem todo mundo aceita determinadas provocações. E o que é que o pessoal faz? Porque gente sabida, minha gente, tem de todos os lados. Do jeito que tem pessoas que não são tão desenroladas como outras. Aí o que é que faz? O cara, ele sabe, por exemplo, o ponto fraco do adversário. Digamos que eu esteja disputando uma eleição contra Araújo Neto. Araújo Neto mandou aqui uma mensagem também, né, Araújo? Estou lendo. Pois bem, aí, digamos que eu disputo com Araújo Neto. Ele sabe os meus pontos fracos e eu sei os dele. Aí, como nós estamos nesse vale tudo, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar explorar os pontos fracos de Araújo Neto, politicamente falando, e ele vai tentar explorar os meus. Com que objetivo? Causar prejuízo eleitoral. Vocês estão entendendo? Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que um candidato tem um pavio curto. Aí vocês vão ligar as pedras, né? Botar aí o chapéu na cabeça de quem vocês quiserem. Não vou citar nome porque tem muita gente disputando aí. Suponha que um candidato X tem um pavio curto, não aceita provocação. Ele estoura logo, explode. Aí você escala alguém para fazer uma provocação àquela pessoa no momento onde muita gente esteja vendo aquilo. Captou a mensagem? Aí a pessoa diz, vou, mas na hora vou. Aí chega lá, provoca, cutuca a onça com vara curta para ver a reação. A reação é explosiva, aí o cara que mandou fica morrendo de rir aqui porque ele acha que aquilo vai dar prejuízo para aquela pessoa que reagiu daquele jeito. Normalmente, olha, eu observo muito a cena de quando se acusa um policial de uma agressão a alguém, a um popular, tal. Você pode prestar atenção que quando divulgam o vídeo, só divulgam a parte que interessa. Só divulgam a ação do policial, que já foi uma reação à provocação. A parte inicial você nunca vê como foi. O que foi que o sujeito, o que foi que a pessoa disse ou fez com os policiais para que os policiais reagissem daquela forma. Entenderam? Então, eu sou macaco velho nisso, e tem muito macaco velho na imprensa, como tem em todas as profissões. Quando eu vejo determinada coisa ensaiada, isso aí foi bem treinado, bem direitinho, até as palavras foram, entendeu? Então, tem muito isso. E vocês sabem quais são os motivos, quais são as razões. Todo mundo que enxergar um palmo à frente do nariz sabe. É desse jeito. Olha aqui, Isabela e Bebeto, escutando o programa nesse instante. Doutor Gil disse, você nem falou que também é advogada. Gil, sabe o que é, Gil? Eu não atuo como advogado. As vezes em que eu advoguei na vida, foi em causa própria. Eu já advoguei para mim mesmo. E isso é possível, de acordo com o Estatuto da OAB. Nada impede. Mas eu não nasci para ser advogado. Do jeito que, por exemplo, o Vital do Rego Filho, Vitalzinho, ministro, já foi deputado, senador, né? Vitalzinho disse, Paulinho, eu sou médico, mas não nasci para ser médico. Eu nasci para ser político. Fez medicina, é médico, diplomado, mas não exerce. Não é assim? Então cada um faz aquilo que gosta, que quer, para o que percebe ter mais aptidão. Eu não seria um bom advogado. Eu acho que eu não ganharia dinheiro como advogado. Porque eu não sinto vocação. Sim, mas para que você passou 4 anos e meio fazendo o curso de Direito? Para ter noção de como são as leis no Brasil e para não dar as barrigadas, as mancadas que eu já dei no microfone quando não entendia nada antes de estudar Direito, como muitos colegas fazem hoje. Eu escuto aberrações todo santo dia na imprensa. Por quê? Não estudar Direito. E nem precisa você ser formado em Direito para conhecer as leis. Basta ser um interessado, um rábula. Eu conheço rábula que sabe muito mais coisa do que certos advogados. Porque tem os advogados e tem os advogados. Não é assim? Tem gente que terminou o curso de Direito, tem um canudo debaixo do braço, passa o dia todo andando para lá e para cá, nunca ganhou um centavo como advogado. Adianta? Não adianta. Eu sei que tem gente que faz Direito para mais tarde fazer um concurso para promotor, para juiz, não foi com o objetivo de ser advogado. Esses casos também existem. Mas tem muitos que fizeram porque acham bonito dizer, fulano é doutor, fulano é advogado, não sabe fazer uma petição. Não sabe escrever nada, não entendeu? Tem amigo meu que é juiz, que já me mostrou confidencialmente, eu não vou dizer nunca nem o nome do juiz e nem o nome de quem assinou,
Mas, Paulo Roberto, dá uma olhada aqui, tu que gosta dessas coisas, doutor, isso aqui, ele disse, não, isso aqui chegou mesmo, é valendo, não é na brinca não. Coisa escrita por gente formada em direito, que se você pegar e passar a vista d'olho, você vai dizer, não, essa pessoa aqui nunca passou numa faculdade não. É impossível, mas tem também. Na própria magistratura também tem. Você sabia que tem juiz que é praticamente analfabeto e porque passou, não me pergunte que eu não sei. Tem promotor, tem jornalista, tem radialista, tem todas as profissões, minha gente. Há determinadas figuras que você diz, como foi que essa pessoa passou no concurso? Não sei. Eu não sei. Eu tive professor nessa minha vida de aluno, que eu passei mais de 25 anos da minha vida estudando. Tive ótimos professores, ótimas professoras e muita topeira. Muita. Foi pouca não. Hoje é que tem. E uns que chegavam que eu dizia, como é que uma criatura dessa vem dar aula pra gente aqui? Quem danado aprovou essa pessoa numa seleção, num concurso? Porque não é assim? Infelizmente. É o nosso Brasil. A educação do Brasil é uma das piores do mundo. Mais caras e piores do mundo. E os caras ainda querem mais dinheiro. Tá pouco, querem mais. Silvia Alencar nas Malvinas. O que você acha do salário da enfermagem? Vão demitir várias pessoas. Deveria aumentar de pouquinho. Eu falei isso aqui, viu Silvia? O ideal, para não ter esse problema enorme que foi criado agora, era que você tivesse dito assim, nós vamos aumentar em 200% o salário dos enfermeiros. Eles ganham realmente muito pouco, merecem ganhar muito mais. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos aumentando 20% ou 30% a cada ano ou a cada semestre. Agora você chegar e botar 200% de uma vez só, não é que eles não mereçam, me entendam. É porque ninguém tem dinheiro para pagar. Mas o Congresso fez isso porque ano eleitoral, major. Eu conheço deputado e conheço senador que já apresentou projeto sabendo que aquilo nunca ia ser aprovado. Ele apresenta muitas vezes, sabe para quê? Para ser rejeitado e durante a campanha ele sai dizendo, olha, eu apresentei, viu? Eu queria resolver o seu problema, lá foi que não aceitaram. Agora não diz por quê, porque sabe que o eleitor desconhece a lei, que o eleitor não entende de legislação. Ele apresentou uma coisa absurda que nunca ia passar. Mas ele diz, olha, a culpa não é minha, está aqui, você viu, falei na rádio naquele tempo. É assim, meu amigo, o Brasil. Eu soube, pelo que li, tomei conhecimento, que o ministro Paulo Guedes está pensando numa fórmula de resolver isso aí, com a ajuda federal. Ele deu sinais, mas não esclareceu nada ainda. Agora é muito difícil, porque você tem que se situar do outro lado do balcão. Pronto. Digamos que eu chegue para o Dr. Dalton Gadeira amanhã, aí diga, Dalton até me chamou para domingo a gente bater um papo ali. Aí você imagina, se eu chegar para Dalton e disser, Dalton, eu estou ganhando tanto aqui na televisão, você vai triplicar o meu salário. Mas espera aí, Dalton, triplicar não tem condição. Ninguém faz isso da iniciativa privada, não existe condição, porque tem todo um planejamento de despesa, de faturamento, entenderam? Eu me coloco no dono de um posto de saúde, do dono dos donos, porque o hospital nunca tem um dono só, tem uns sócios ali, eles têm aquela despesa deles, porque é para aumentar o salário dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem. E eles merecem, eles ganham muito pouco. Eles ganham muito pouco para o trabalho que fazem, mexendo com vidas humanas. O médico chega ali, atende, vai embora para casa dormir. O enfermeiro fica a noite toda, a madrugada. Os técnicos de enfermagem, aquele pessoal trabalha e trabalha muito. Agora o dono do hospital vai ter condição de uma pancada só triplicar o salário? Não tem. E o técnico é 70% do valor do salário do enfermeiro. O governo federal, o Tesouro Nacional, tem condição. Fez isso com os professores, né? Agora, por que estão pagando? Porque vem dinheiro federal para as prefeituras. E dos enfermeiros não vem. Não disseram de onde vem. Nós estamos nesse período eleitoral e fica difícil entender muita coisa, porque o povo vai pela emoção. Mas o que aquele ministro fez, o ministro Barroso, foi o seguinte, ele não está proibindo de pagar, não, é porque o povo não entende, conta a história errada, conta do jeito que lhes interessa. Ele suspendeu, está suspenso, até a gente discutir aqui, os 11 ministros. Vamos discutir de onde é que pode vir esse dinheiro?
Foi isso que ele fez. Ele não está dizendo que não é para pagar. Mas a história foi divulgada. Vocês sabem que os ministros do Supremo têm sofrido muitas críticas hoje em dia, e merecem muitas críticas, porque tem feito muita coisa errada que não está na lei. Isso aí, é claro, a população sabe. Agora, também tem coisa certa. Ele não suspendeu, ele não está proibindo, não. Espera aí, vamos analisar. E esse julgamento virtual tem prazo de 1 semana, começou sexta passada e vai até sexta agora, e já tem 8 votos lá. 5-3 é o placar. 5-3 para pagar o piso. 5 mais 3, 8, ainda tem 3 ministros para votar. Só para esclarecer. Mas nessa aí, Silvio, eu estou com você. Podia ter estabelecido que fosse aumentando de pouco para não ser de uma pancada só. Meu amigo Marcos Farias em Esperança, escutei você falar sobre o processo de Lula várias vezes. Estava escrito, né, Márcio? Não tem explicação para aquilo, não. Ia cair mais cedo ou mais tarde. Mas porque passou em 3 instâncias, meu amigo? Sou eu que vou explicar. Quem tem que explicar são eles que fizeram a coisa errada. Ali é o seguinte, era uma jogada. Ficou muito claro para o Brasil. Era uma jogada de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol e outros procuradores. Você lembra que todo dia tinha coletiva, 3, 4 procuradores, aquela zoada toda, PowerPoint, não sei o quê. Aquilo ali era uma combinação para aquele pessoal tomar conta do Brasil. Ficou claro isso. Um ia ser candidato a presidente, Sérgio Moro, o outro ia ser candidato a senador, uns 5 ou 6 a federal, era tudo combinado. República de Curitiba. Quem vai mandar no Brasil é a gente. Eu lembro que quando Augusto Aras assumiu a PGR, a Procuradoria-Geral da República, da primeira vez, porque ele está no segundo mandato de 2 anos. Da primeira vez, o Deltan ainda era procurador lá em Curitiba, ele era o chefe, salvo engano, do Ministério Público em Curitiba, da Procuradoria da República em Curitiba, acho que era. Era o coordenador, né? O Procurador-Geral da República pediu a ele, olha, mande cópias dos processos que tem aí, que eu quero, a Procuradoria-Geral quer tomar conhecimento. Ele não quis mandar. Não. Procurador não tem que dar satisfação a ninguém. Onde é que está escrito isso, meu amigo? A Procuradoria-Geral, o nome já diz, da República, ela é superior às procuradorias regionais. Aí o rapaz lá de Curitiba, o colega de, meu Deus, que Deus o tem em bom lugar, Josué Silvestre, bem intencionado, né? Aí fui entrevistar na televisão, Josué, você conhece Deltan Dallagnol? Conheço, Paulo. Menino bom, rapaz, conheço os pais dele. Ele é da minha igreja, Josué era evangélico. E Josué, só ele vai lá todo domingo, lê a Bíblia, lê o Salmo, lê não sei o que e tal. E o cara fazendo tudo errado. Josué morreu acreditando que era filé. Aí o rapaz simplesmente não queria dar satisfação ao superior dele. Ele se achava o dono da Procuradoria Federal. Era o maior. Deu no que deu, né? Teve que renunciar, está aí respondendo a um bocado de processo, como o Sérgio Moro também está, e um monte de multa para pagar, tudo errado, meu amigo. O que é que tem mais aqui? Josafá Fernandes, boa noite. Manuel Braz, um abraço. Letício Sargento, saudações. Netinho Florencio, eu mando, Netinho, depois do programa eu mando para você. Arthur Vieira, um abraço, também ouvindo o programa. Negão do Café, João Ricardo, sacanagem, né, bicho, essa hora ele fica mandando para cá um monte de mulher nua, querendo me desconcentrar. Mas ele escreveu aqui, Paulo Roberto Querequechete também foi presidente do 13. Primeiro ele foi diretor de futebol, depois foi presidente do Galo. Olha mais aqui, Josusmar Barbosa, meu amigo Manso, dizendo que daqui a pouco tem um podcast dele, bacana. Temos que entrar nessas mídias digitais. Olha, Geovita Maranhão, professora Geovita, também manda aqui, não mexa com a turma, é verdade. Não é todo mundo não, né, Geovita? Isso não é para todo mundo. Marcos Soares, você já presenciou alguma aula de... Eu estou aqui, não, mas eu soube que cada uma era uma pérola, viu, Marcos Soares? Pela figura que a gente conhece, você mais ou menos faz ter uma noção de como eram, acredito que não seja mais, as aulas. Isso, tá certo, essa aqui não dá para ler, essa aqui tem que responder no privado e por aí vai. São 18 horas e... não, chegamos às 19 horas.
pontualmente 7 horas na Paraíba. Olha, a campanha presidencial está nas ruas. O ex-presidente Lula hoje esteve com o pessoal do MST, lá em São Paulo. Bolsonaro estava de manhã no interior paulista, viajou para Natal, onde se encontra agora, no Rio Grande do Norte, veio com a primeira-dama, participou de uma motociata lá no interior paulista e outra motociata ali entre Parnamirim e Natal, que são emendados. E tem um evento com as mulheres, participação da primeira-dama. Agora há pouco, Renato Cunha Lima me mandou uma foto de Bolsonaro com uma garotinha no braço, e é a neta de Renato, está no braço do presidente, lá em Natal. Ciro Gomes e Simone Tebet também estão aqui pelo Nordeste. Simone estava em Recife e Ciro em Salvador. Ontem era Simone que estava em Salvador, depois veio aqui para Campina Grande. Hoje ela passou de Recife, Ciro em Salvador. Lula participou de um encontro sobre cooperativismo e economia solidária com o pessoal do MST lá em São Paulo. Lula pediu que os seus apoiadores conversem com os indecisos para convencê-los a votar no Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro faz motociata, né? Participando com o pessoal. Ele estava em Presidente Prudente hoje de manhã. Voltou a destacar a queda do preço da gasolina e defendeu parcerias privadas para a construção de refinarias e diminuir a dependência de importação de derivados de petróleo refinados. O presidente disse que hoje nós somos obrigados a importar óleo diesel e parte da gasolina que precisamos, porque começaram a fazer refinaria e pararam. Ele disse que as negociações com a Rússia estão em fase final para trazer óleo diesel da Rússia, e aí sim o preço vai diminuir. Bolsonaro voltou a dizer que depois das eleições de outubro vai trazer a minoria que pensa que pode tudo para dentro das 4 linhas da Constituição. Está vendo aí? O negócio é sério. Pois é, minha gente, o pessoal está se mexendo. Tem essa outra bronca aí do Ministério da Defesa com o Tribunal Superior Eleitoral, porque, como eu tenho dito lá na televisão, todos nós já sentimos qual é o problema do presidente com o tribunal. É o quê? É que ele não confia em Alexandre de Moraes. Obviamente, o ministro fica chateado com isso. É só você se colocar no lugar do ministro. Imagine você presidindo o tribunal e a maior autoridade do país, que é o presidente da República, dizendo que não confia no seu trabalho. Quer me roubar, quer fraudar a eleição, tal, quer fiscalizar, eu não posso. Não. Aí fica essa confusão. Em documento publicado hoje no Diário Oficial da União, eu li, o Ministério da Defesa, doutor Gildo, estabelece as diretrizes para o emprego das Forças Armadas nas eleições desse ano. De acordo com o plano, Força Aérea, Exército e Marinha vão atuar em regiões que foram apontadas pela Justiça Eleitoral, em que há necessidade de reforço da segurança e dificuldade logística durante a votação e a apuração dos votos. Um levantamento feito recentemente junto aos tribunais regionais eleitorais apontou que pelo menos 450 cidades do Brasil já apresentaram pedido de tropas federais. A portaria do Ministério da Defesa estabelece que 6 comandos operacionais localizados em Manaus, Recife, Belém, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Brasília e Rio de Janeiro ficam responsáveis pela ação. Outros comandos conjuntos poderão ser ativados mediante ordem ou áreas de responsabilidade poderão ser alteradas de acordo com a necessidade. Aos comandos conjuntos, segundo essa portaria, vai caber coordenar a atuação com outros órgãos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Autorizar o uso das Forças Armadas no apoio às eleições é prerrogativa do presidente da República. No entanto, a definição das áreas de atuação dos militares e o serviço a ser feito partem do TSE. É o tribunal que reúne as necessidades de cada região do país e repassa ao Ministério da Defesa. É um procedimento de praxe em todas as eleições, para você entender bem direitinho como é que a banda toca nessas situações.
São 19 horas e 6 minutos, 7 e 6. Aquela moça boazinha lá de São Paulo, que ajudou a matar os pais. Lembram dela? Suzane von Richthofen. Saiu da cadeia ontem. Saidinha temporária. Saidinha temporária, meu amigo. Um infeliz que levou o namorado e o irmão dele para dentro de casa, os pais dormindo. Abriu as portas todas. Os caras subiram, mataram o pai e a mãe. Ela chorando no outro dia no enterro, até ser desmascarada, né? Saiu da penitenciária feminina de Tremembé, no interior de São Paulo, para a chamada saidinha temporária. Isso é uma saidinha prevista na Lei de Execução Penal. Esse direito é concedido a presos que cumpriram parte da pena, que estão no regime semiaberto e que apresentam bom comportamento. Tudo isso a menina é uma santa. Ela tinha um namorado, que não era aquele que matou o pai, né? Acabou o namoro com esse rapaz. Outro dia eu divulguei isso aqui. Parece que hoje ela tem uma namorada. Ela resolveu, quer dizer, provou o homem, namorou com o homem um bocado de tempo e tal, se relacionou com o homem, aí depois eu vou provar agora se mulher é bom. Ela descobriu o que eu já sei há muito tempo. Condenada pela morte dos pais há 20 anos, Suzane deverá retornar ao presídio no dia 19, que é segunda-feira que vem, até as 2 horas da tarde. Ela teve o pedido para cumprir a pena em regime semiaberto, aceito no ano passado, e está fazendo faculdade de farmácia. Eu não gosto de dizer fazendo faculdade, porque ela não é pedreira nem engenheira, né? Ela está fazendo o curso de farmácia numa faculdade, fica melhor. Suzane von Richthofen, meu Deus do céu, isto é Brasil, como diz o velho Boris Casoy. E o deputado Douglas Garcia, que teve um quiprocó ontem à noite com a jornalista Vera Magalhães, está sob ameaça de ter o mandato cassado pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele é deputado estadual pelo estado de São Paulo. Era um debate ontem entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo e teve um quiprocó desse deputado com a mesma jornalista que provocou aquela situação lá no debate da Bandeirantes. Dizem que ela é escalada para isso, eu não sei se é ou não, mas escutei alguém dizendo isso hoje na imprensa nacional. E aí está o rebu no meio do mundo, porque os ânimos se alteraram. O deputado Douglas Garcia disse-lhe poucas e boas, e ouviu dela também algumas agressões verbais, e pipocaram pedidos de cassação do mandato do deputado hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu li um documento que diz que o caso merece, evidentemente, apuração por quebra de decoro parlamentar. Pronto, está aí. É a segunda escala que ela cumpriu, né? Claro que eu sou contra todo tipo de agressão. Confusão, briga, encrenca, atrito, conflito, briga, não leva ninguém para frente. Bote isso na cabeça. Agora, nem todo mundo tem sangue de barata, né? Às vezes o sujeito é provocado e já mandam provocar porque sabem qual vai ser a reação, aí liga o celularzinho, chega e provoca sem gravar. Aí quando vê a reação, começa a gravar. Não é assim que a gente tem visto no Brasil de hoje? Não sou eu que vou resolver essa situação. São 19 horas e 10 minutos, uma pausazinha e eu já volto com a parte final do Cidade em Revista. Tem também o bate-papo de hoje na televisão com Anchieta Araújo na coluna política. O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. O recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode
pode comprovar. Censo 2022 IBGE. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h14 na Paraíba, pontualmente 7h14 agora. Olha, teve uma operação contra a chamada máfia italiana. E aqui no Brasil hoje você encontra, além dos bandidos nativos, os bandidos daqui mesmo, né, Jane Raposo? Aí tem máfia italiana, máfia japonesa, máfia coreana. Os caras, eu acho que eles lá fora, rapaz, qual é um lugar bem bom aí pra gente praticar crime? Não, vamos lá pro Brasil. O Brasil é bom. Aí os caras vêm pra cá, montam as organizações, se associam aos que já vivem por aqui e vão fazendo seus esquemas. Carros de luxo, lanchas, armas e muito dinheiro foram apreendidos hoje pela Polícia Civil de São Paulo durante uma operação contra uma facção criminosa paulista que tem ligações com a máfia italiana da região da Calábria. 17 pessoas foram presas. Olha só, os policiais apreenderam 18 carros de luxo. Esse povo não usa carro popular.
É tudo carrão que custa de 200 mil reais para cima. Nas buscas feitas em diversas marinas, marina é estacionamento de barco, de iate, lá na Baixada Santista, eles encontraram e recolheram 2 lanchas avaliadas em mais de R$1 milhão para fazer a festa em alto mar, né? Aquele negócio da música do Cabeça Branca. Coordenada pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, a Operação Diagrama também apreendeu 5 armas de fogo, 4 quilos de cocaína, R$160 mil em espécie e mais de 10 celulares. Os alvos da operação foram identificados a partir de uma investigação preliminar que chegou ao nome do narcotraficante italiano Rocco, chefe de uma máfia italiana da Calábria, ele que é conhecido como o rei da cocaína. Os policiais descobriram que esse rapaz morou num apartamento no bairro do Morumbi, em São Paulo, onde foi monitorado e fotografado por agentes na companhia de Vincenzo Paschino, braço direito de um grande mafioso italiano. Morabito teve o pedido de extradição apresentado pelas autoridades italianas e eu acho que foi esse que foi preso em João Pessoa, né? Foi extraditado para a Itália, exatamente. É ladrão. Eles acham que já tem pouco ladrão aqui, aí vem um bocado lá de fora ainda para praticar mais crime no nosso Brasil. Como foi o papo de hoje com Anchieta Araújo lá na Rede Ita? O que foi que vocês conversaram? O que foi que vocês disseram? Pergunta aqui o ouvinte. Vamos ouvir? Muito bem, estamos de volta para falar sobre política, meio-dia em ponto agora. E quem mais entende dos bastidores da política está por aqui. Paulo Roberto, boa tarde. Os bastidores estão fervendo. Estão fervendo como o sol quente, né? Como o sol que voltou a brilhar. Pois é. Nos céus da Paraíba e do nosso semiárido. Como dizia minha avó, está no pingo do meio-dia, 12 horas. Pingo do meio-dia, é verdade. Eu acho que parou de chover agora. Parou. Eu estava falando com a nossa equipe que está lá no Cariri, e eles disseram que aqui está um sol para cada um. Disseram, né? Então vamos instalar placas de energia solar. Isso, pois é. Tem essa vantagem. Você conhece Hildo Alves do Amaral? O popular Querecaxé. Está nos assistindo no Alto Branco aqui em Campina Grande. Mandou um abraço para você. A audiência qualificada. É telespectador de todos os dias. Faz tempo que não vejo Querecaxé. Ele passou um tempo em Mossoró, depois morou em Patos, que ele tem uma filha que mora aqui, outra que reside em Patos e uma terceira em Mossoró. Então fica alternando, mas ele tornou a Campina Grande. Bem-vindo, viu? Saudações para ele. De Querecaxé. O velho Querecaxé. Despesas de campanha. Você sabe que a história dos 4 bilhões e 900 milhões de reais ainda estão assim meio que na mente do eleitor. Sim. Os candidatos todos, eles têm um prazo para ir prestando as contas à Justiça Eleitoral. Vão gastando, vão prestando contas. Ontem eu dei uma olhada, os presidenciáveis em pouco mais de 40 dias prestaram contas de cerca de 112 milhões de reais. É pouco para o montante que eles vão gastar na campanha. Aqui na Paraíba, as candidaturas majoritárias de senador e de governador iam gastando aí alguma coisa em torno dos 23, 25 milhões de reais, o que prestaram contas. É claro que eles gastaram muito mais. E em cima de números, nós vimos aí na inserção a imagem do deputado Damião Feliciano, ele dizendo que esteve doente, que sobreviveu e tal. Eu fui dar uma pesquisada, porque esses são números públicos, qualquer pessoa pode ter acesso. O tratamento do deputado Damião Feliciano no hospital em São Paulo para que ele se curasse da Covid custou aos cofres da Câmara R$1,5 milhão de reais. Claro, eu sei que a vida não tem valor, não tem preço, mas eu exponho aqui esses números porque são públicos e para que o ouvinte, o telespectador tenha uma noção daquilo a que os parlamentares têm direito. Tem direito, R$1,5 milhão de reais bancado pela Câmara, ou seja, por nós. Por nós que somos os pagadores dos impostos. Isso. Falamos aqui que essa semana tem a previsão de divulgação de 10 pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Saíram 2 na segunda-feira, 2 ontem, terça, e a da manhã de hoje já saiu. Todo dia tem uma. Da Quest. Mais tarde teremos outra, né? A da Quest deu 7 pontos de diferença aí entre os dois candidatos. Lula
Lula na frente de Bolsonaro 7 pontos. Nunca bate os números. Uma deu 15, outra deu 3, uma terceira deu empate técnico e a de hoje deu 7. Tem para todos os gostos, né? E vai caber aí a você, eleitor, você telespectador, e fazendo aí essa compensação, digamos assim, e acreditar naquela que você achar mais interessante. Eu gosto de me pautar pelo que dizem os analistas. E hoje de manhã, Antônio Lavareda, que é do IPESP, que é uma figura que conhece de pesquisas como poucas pessoas no Brasil, ele disse hoje o que eu conversei ontem aqui com você, Anchieta, que depende do local onde a pesquisa é feita. Se for no reduto de um candidato, vai dar ele na frente. Se for no outro, vai dar o outro. E hoje as regiões do Brasil estão assim, você já sabe mais ou menos, determinada região, então, se eu faço uma pesquisa naquele reduto de Lula, vai dar Lula na frente. E se for para o de Bolsonaro, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Isso. Hoje deu Lula 42, 34 para Jair Bolsonaro. 34 para 42 dá o quê? 8. Aí apareceu, como sempre, Ciro Gomes em terceiro lugar com 7 pontos, Simone Tebet com 4. Está mais ou menos nessa média que a gente vem acompanhando. E as estratégias de campanha? Muita gente tem ouvido falar e acompanhado nas redes de televisão, a própria Rede Cultura, no seu noticiário nacional, tem falado sobre isso. Qual a estratégia que está sendo adotada por Ciro, por Simone, por Bolsonaro, por Lula? Lula resolveu agora adotar a estratégia de levar figuras conhecidas, artistas da música, do teatro, do cinema, para o seu guia eleitoral. A primeira figura que apareceu foi Raí, ex-jogador de São Paulo, você já viu nas redes sociais, está aí. E aí conversou com a esposa de Caetano Veloso para que ela arregimente o maior número de artistas que sejam adeptos da candidatura de Lula, para que essas figuras se dirijam até o local de gravação e participem do guia eleitoral. Lula acha que funciona, né? Na estratégia da campanha. Se bem que essas coisas de estratégia, cada campanha tem sua particularidade. E cada candidato também, né? Tem essa coisa. Você vê, enquanto Lula vai botar figuras famosas aí, dizendo que apoiam sua candidatura, Bolsonaro prefere ir para as ruas. Agora de manhã ele estava no interior de São Paulo, motociata, praças, abraçando o povo, e seguiu em viagem agora para Natal, Rio Grande do Norte. Desembarca, participa de outra motociata, veja só, uma lá no interior de São Paulo, outra aqui no Rio Grande do Norte, vai de Parnamirim até Natal de moto com o pessoal, depois tem um encontro lá com as mulheres, uma vez que ele viajou com a primeira-dama. São as estratégias que cada um acha, né, que é vantajosa e que imprime a sua campanha. Não vejo nada de errado nisso. Pois é, cada um com sua estratégia. Pois bem, vocês precisam, se já não tomaram conhecimento, saber que uma entrevista que a senadora Daniela Ribeiro deu na capital paraibana na segunda-feira à noite ao nosso colega jornalista Luiz Torres, ex-secretário de comunicação do governo do estado da Paraíba. Daniela foi instada por Luiz a fazer uma espécie de análise sobre uma declaração atribuída ao prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E Luiz disse a Daniela: senadora, o prefeito de Campina Grande disse que os 3 senadores, no caso são 2 senadoras e um senador, não tem feito por Campina Grande aquilo que a cidade merece. Meu amigo, Daniela puxou o celular e mostrou os prints que ela guardou de agradecimentos do prefeito Bruno Cunha Lima a ações que ela desenvolveu em prol de Campina Grande. Eita, como diz na placa, aloprou, né? Porque essa história de print, olha, hoje em dia, fotos, mensagens, você printou, guardou, aquilo ali é um arquivo que serve muitas vezes para você mostrar lá na frente. É prova, né? Hoje em dia serve de prova. Mas não foi só isso, não. A senadora também se reportou aos candidatos que se opõem a João Azevedo. Aí Luiz Torres disse: Pedro Cunha Lima. Ela disse: Pedro Cunha Lima, para andar em Campina Grande, precisa de um GPS. Não conhece a cidade, nunca morou em Campina Grande. Ou seja, ele espanou mesmo. Foi. Aí disse: e Veneziano de Itaúna? Não, Veneziano também não tem muita coisa a oferecer a Campina, não, porque deixou a cidade assim quando foi prefeito e tal, e os secretários ficaram enrolados, tem gente respondendo a processo ainda hoje, ou seja, atirou para todos os lados. A senadora não é candidata, mas tem um filho que é candidato a vice-governador de João Azevedo, e deu essas declarações sobre Bruno Cunha Lima, Veneziano Vital do Rego e Pedro Cunha Lima também. Mexeu com todo mundo. Pois bem, olha, tem uma outra história que a gente precisa falar, nem que seja de forma rápida aqui. Esse impedimento, a negativa de registro de candidatura aos candidatos Jacó Maciel, ex-prefeito de Queimadas, e o Douglas Lucena, que eu falei ontem em Solânia, mas é Bananeiras, ele foi prefeito de Bananeiras. O impedimento dos dois, é claro que eles recorreram, eles podem disputar inclusive subjúdice ou obter o registro lá no TSE,
mas o impedimento pode atrapalhar as candidaturas do União Brasil, e pode faltar o lastro para eleger. E quem é que está aí nessa disputa do União Brasil? Damião Feliciano, que nós vimos agora há pouco, e Júlia Lemos. Sim. Então seriam esses 4 candidatos aí para deputado federal. Se 2 saem, ficam 2 apenas, pode ser que haja complicação. Sim. E não eleja ninguém. Para quem fica vai ficar... É complicado para quem não vai disputar, mas também para quem fica essa é verdade. E a pergunta de hoje, apostas na bolsa da Boca Maldita, calçadão da Campina Grande. Lígia Feliciano, a nossa vice-governadora, continua no PDT, não continua? Sim. Continua, porque Damião Feliciano saiu, foi para a União Brasil, mas ela ficou. Isso. A pergunta é a bolsa de apostas de hoje. Ela vai receber Ciro Gomes sexta-feira no aeroporto? Boa pergunta. Boa pergunta. Será que ela vai estar lá junto com Pedro Lima, né? Agora, os acontecimentos. É isso, Anchieta. E ela que nem se apaixonou de vez aí. Pois é. E no final, eu quero mostrar aqui a vocês uma coisa que ficou guardada durante 50 anos. Não são 50 dias, nem 50 horas. Sim, sim. São 50 anos bem guardadinha, e Anchieta Araújo pediu para que eu trouxesse aqui para lhes mostrar. Mostra aí, Sinaldo Lula, com o pessoal da técnica. Isso aí é a moeda comemorativa do Sesc Centenário da Independência do Brasil, ou seja, dos 150 anos comemorados em 1972. Você vê aí que tem 1822 embaixo, 1972 na parte de cima, Brasil, e essas 2 figuras aí, sabe quais são? A da frente, Dom Pedro I, que proclamou a independência, e a que aparece em segundo plano, a do presidente da época do Sesc Centenário, que foi o segundo presidente do regime militar, general Emílio da Rasta Azul Médici. Mostra o outro lado da moeda, por favor, técnica. Esse aí. Tem o outro lado da moeda tem, a moeda sempre tem 2 lados, né? Tem um lado e tem o outro lado. Apenas para mostrar qual era a moeda da época, porque o Brasil teve muitas moedas, né? Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado Novo. Tem ou não tem esse outro lado da moeda? Eu mandei os 2, acho que não tem, só tem isso aí. Mas fica feito o registro, quanto vale essa moeda? Chegou aí. A moeda é Cruzeiro, tá vendo aí? Um Cruzeiro. Um Cruzeiro. 50 anos guardadinha, viu? Bem guardadinha. Bem guardada e bem preservada. Vale alguma coisa? Vale. Hoje ela vale muito. Pronto, então, quem quiser fazer oferta, 999714048. Dá uma boa grana, viu? Com certeza. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Aí, e Paulo, em termos de coleção, só tem essa moeda, não. Tem muita coisa, Tem, com certeza. Foi a conversa de hoje com a Anchieta Araújo, lá na Rede Ita, no programa Em Dia. A minha participação acontece sempre por volta do meio-dia. Hoje começou exatamente ao meio-dia. Lembro a vocês, amigos ouvintes, que no dia 26 desse mês, que é a última segunda-feira do mês, nós teremos o debate com os candidatos a governador lá na Rede Ita. Vai começar às 18 horas, 6 horas da tarde, e deve ir até 8, mais de 8. Nesse dia 26 desse mês, não teremos o programa A Cidade em Revista. Por quê? Porque eu vou para a televisão, não serei o mediador do debate, vai ser Arimateia Souza, mas eu, o Dr. Dalton, Anchieta Araújo, o pessoal todo do jornalismo, da TV, da área política, nós vamos receber os candidatos e fazer as honras da casa para cada um deles. Cada um terá sua estrutura lá, separamos salas para cada um com seus assessores, seu staff. Debate no dia 26 desse mês. A propósito, um ouvinte mandou aqui uma pergunta: tem candidato fugindo dos debates dos senadores? Olha, essa história de ir ou não ao debate, naturalmente que os adversários de quem não vai exploram aquela ausência, mas a minha avó já dizia que toda ausência é atrevida. E eles têm as suas estratégias. Se um determinado candidato acha, sente, percebe que se ele for para aquele debate ele não vai ganhar nenhum voto, e se ele estiver naquele horário, no outro lugar, que é muito mais interessante eleitoralmente falando, é claro que ele vai para esse lugar. Porque é preciso que a gente entenda uma coisa: existem debates e debates. Tem debate que não leva a nada, porque muitas vezes, não estou dizendo que é o caso de hoje, mas muitas vezes o debate é promovido por alguém que quer aparecer muito mais do que os candidatos. Tem gente lá em João Pessoa que faz isso. Quero logo dizer que não é o caso do meu amigo Luiz Torres, não, que estava mediando o debate de hoje. Mas tem gente em João Pessoa, e vários candidatos já me disseram isso,
que quando vai entrevistar um candidato ou vai fazer um debate, quer aparecer mais do que os candidatos. Fica fazendo caras e bocas, gestos, imita Silvio Santos, imita Ratinho, sai imitando tudo que é apresentador. Então, aí o cara sabe, não tem o menor futuro. Os debates que são sérios, os debates que são, entendeu, feitos sem que o mediador vá aparecer mais do que as estrelas, que são os candidatos. Ele apenas vai controlar tempo, vai fazer as perguntas, vai mediar ali qualquer tipo de conflito que porventura existe, o pessoal vai. Agora, há casos, e desde a eleição presidencial até chegar nos estados, em que o candidato, naquele dia, ele tem uma coisa que vai render mais voto para ele do que o debate. Aí ele não vai. É uma opção de cada um. É uma opção de cada um. Eu vejo dessa forma. O que é que eu tenho mais aqui? São perguntas de ouvintes, viu? Paulo, quem foi a moça que suicidou-se em João Pessoa? Olha, uma moça da família de Dr. Zé Aurino, de Aloysio Calado, entendeu? Ela foi esposa, pelo que eu tomei conhecimento, ela foi esposa de um filho de Tinã. Tinã é Sebastião de Vasconcelos Porto, que foi prefeito de Pedra Lavrada. E esse filho dele, que já teve um relacionamento com essa moça que suicidou-se, é irmão de Gilney Porto, que é secretário de saúde aqui de Campina Grande. E hoje é o vice-prefeito de lá. Então, são dados que eu vou recebendo aqui e vou passando para vocês, né? Quando tem essa questão de suicídio, a gente fica meio que com o pé atrás para divulgar, porque são várias as interpretações. Uns acham que você divulgar suicídio estimula outras pessoas a que façam a mesma coisa. Eu não sei se isso é verdadeiro ou não, mas em respeito à família, né, e essa situação toda que as pessoas estão vivendo, a gente evita digamos assim, uma cobertura mais ampla a essas coisas quando elas acontecem. Eu tenho aqui o nome da moça e posso passar para vocês agora. Alana Alves Barros Calado. Alana Alves Barros Calado. Ela nasceu no dia 17 de novembro de 1980, muito nova, né? E, infelizmente, tirou sua vida hoje, pelo que nós soubemos, 14 de setembro de 2022. Então, de 80 para cá, dá o quê? 42, né? 42 anos. Velório a partir das 7 da noite de hoje, já começou. Então, desde as 7 horas na Central de Velórios a viagem, ali no São José. Sepultamento amanhã às 11 horas da manhã no cemitério do Monte Santo. O pessoal mandou para mim aqui a foto dela, moça bonita, mas infelizmente aconteceu esse fato. A gente lamenta muito em nome da família. É que eu tenho aqui. Bruno Cunha Lima respondeu à senadora Daniela: não, olha, eu acho que essas coisas, se você for alimentar, dá muito mais problema, muito mais confusão. O Bruno está aí fazendo o trabalho dele, administrando Campina do seu jeito, e muita gente critica porque não concorda com a administração, e todo administrador vai ter aquelas pessoas que aprovam e aquelas que não aprovam. Isso é normal, foi assim desde que eu comecei a acompanhar aqui, e comecei a acompanhar mais de perto desde a administração de Anivaldo Ribeiro, lá na década de 70. Tem ala a favor e tem ala contra. Tem gente que bate palma e tem gente que não bate palma, não é assim? Ninguém agrada a todo mundo. Agora, quando você elege alguém, não, mas eu não votei. A maioria votou. Se a pessoa está eleita é porque a maioria votou. Então, essa pessoa vai administrar do seu jeito. E cada um tem o seu jeito, tem o seu estilo. Olha aqui outra pergunta. Como faço para não pagar IPVA? Meu amigo, pagar IPVA é uma obrigação de quem compra carro ou compra moto. Agora, existe uma legislação que diz quem pode ser isento do IPVA. Aí, para explicar aqui para você, vai levar muito tempo. Você pode consultar aí no Google, vá no site do governo do Estado da Paraíba, Secretaria de Fazenda, procure lá isenção de IPVA, aí você vai ver a lei diz quem pode deixar de pagar o IPVA. Tem os casos. Tem mais pergunta aqui de ouvinte, deixa eu dar uma olhada. Muita mensagem.
Geovita, daqui a pouco eu mando para você. Emanuel Ivan, dei boas risadas agora sobre essas coleções. Daqui a pouco estava cheio, né, Ivan? Tá certo. Essa aqui o Wilson Siqueira disse que mandou para os netos, muito bem. Essa não dá para ler. Meu amigo Rodrigo Oliveira manda mensagem. Eu já tinha dado uma olhada nisso aí, Rodrigo, é verdade. Professor Pedro Hamilton também mandando mensagem. Eu acho que às 7 horas e 35 minutos está bom de concluir o programa de hoje. Hoje tem um jogo bom de ver, Flamengo com São Paulo, né? Eu sou um apreciador do bom futebol. E amanhã tem o meu Fluminense jogando também. Então vou ver o jogo do Flamengo hoje, vou ver o jogo do Fluminense amanhã. Deixa eu olhar de novo a hora, 7h36, 19 horas e 36 minutos. Vamos então, minha gente, pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora abençoado, e eu lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 14 de setembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 256 do ano, 256, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 109 dias para que 2002 desapareça dos nossos calendários. Nós estamos a 18 dias da eleição de 2 de outubro. Meu amigo Iremar Silva pergunta em que panificadora aqui de Campina Grande ele compra um pão Recife gostoso. Olha, em Campina Grande eu desconheço. Eu sei que tem, mas até hoje eu não encontrei. Quando eu quero comer um pão Recife no Capricho, aí eu dou um pulo em Esperança e compro lá na panificadora Imperial do meu amigo Petrônio Bellarmino. Tem várias unidades das panificadoras Imperial lá em Esperança. É o melhor pão Recife que eu já comi na minha vida. Eu sei que em Campina deve ter alguma padaria, panificadora que faça um bom pão Recife, mas até hoje, nas que eu comprei, chega nem perto do pão Recife que eu compro quando vou à Esperança. Meus amigos, lembrem-se que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Nós devemos agradecer muito. A você que me escutou, o meu melhor agradecimento, meu forte abraço, e lembrem-se que vem aí a nossa seleção musical feita no Capricho para que todo mundo possa voltar no tempo ouvindo canções maravilhosas que hoje em dia as rádios comerciais quase não tocam mais. O nosso próximo encontro será amanhã ao meio-dia na Rede Ita, quando estarei com a Chieta Araújo na coluna Política, e depois de volta aqui às 18 horas em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou a Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.